SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresentam. O Brasil possui 6 milhões de pessoas com deficiência visual. Para essa parcela da população, a principal alternativa para o acesso ao mundo é o Braille, um sistema de escrita e leitura para cegos em que letras e números são representados por uma combinação de pontos em relevo. O Futura Profissão veio até Florianópolis, em Santa Catarina, para conhecer os criadores de uma inovação que pode ajudar muita gente com deficiência visual a ler o mundo de um novo jeito. Meu nome é Roberto, eu tenho 37 anos, eu sou formado em automação industrial, com pós-graduação em engenharia de automação industrial. O Senai teve sempre para mim essa chamada de uma coisa prática e de você conseguir fazer as coisas que você está pensando, não ficar tanto em teoria e tal, mas uma ênfase muito mais na prática e que casava muito mais com o meu interesse. Assim. Eu queria fazer as coisas, ver as coisas acontecendo do que ficar só na teoria. O projeto é o Fala Braille. Ele é um projeto que ele auxilia na alfabetização de pessoas cegas. Beleza, Roberto? Beleza, tudo bom? E aí, esse Fala Braille, a gente pode conhecer ele agora? Claro, podemos conhecer sim, vamos lá. Você fez um outro curso antes da pós-graduação. Fiz um outro curso. E qual foi esse curso? A psicologia, o enfoque da psicologia que sempre puxou para mim é a parte de aprendizado. Tudo que tem a ver com aprendizado me interessa, assim. Desde o que a pessoa começou a aprender, a forma como ela aprende, o caminho que ela percorre para conseguir formular uma ideia, chegar a um aprendizado, chegar a algum raciocínio, alguma ação. Roberto, como você acha que a sua pós-graduação de engenharia de automação contribuiu para a realização do projeto? Basicamente no curso de automação a gente trabalha bastante com mecânica de motores, com acionamentos, enfim, com alguns avisos, alguns alarmes. E todas essas ideias estão presentes no produto. Então ele vai ter um acionamento de motores, ele vai interagir dessa forma com o usuário, acionando, desacionando alguns equipamentos. Como foi que você entrou para o projeto? O projeto estava numa versão anterior que ele só possuía algumas LEDs de iluminação, né? E a gente começou a perceber que aquilo não resolvia o problema do cego e a gente precisou colocar algum tipo de motor, fazer alguma coisa mais interativa que fosse tátil, né? E não só de iluminação. Quando eu estou desenvolvendo alguma coisa de programação, eu preciso pensar o efeito do que aquilo vai ter no espaço, às vezes um motorzinho que sobe, como que ele vai reagir no espaço, se cabe, se tem um vão para ele conseguir executar a posição que eu estou mandando ele fazer. Então era basicamente isso as dificuldades que eu nunca tive, quando eu começo a trabalhar com cara da mecânica, eu começo a perceber que tem essa dificuldade. E qual que foi o papel do orientador de vocês? O orientador, ele tinha uma noção mais de mercadológica, assim, ele já conhece a linguagem que você tem que escrever uma proposta, e a gente era mais aluno, a gente não tinha muito essa noção. Então, ele foi o cara que fez o projeto acontecer na parte mais teórica, mais técnica. Esse projeto, ele iniciou algum tempo atrás com uma necessidade aqui do vizinho nosso, que é a Associação Catarinense de Integração ao Cego, onde eles tinham um processo de ensino e alfabetização do Braille, utilizando ferramentas e tecnologias totalmente rudimentares, né? Com o desenvolvimento desse projeto, junto com os estudantes, desenvolvemos essa aplicação para transformar a vida da professora, a vida do estudante, para ter um processo de ensino mais qualificado e mais tecnológico. Em geral, quando a pessoa está aprendendo, ela tem que se deslocar. Por exemplo, tem muita gente do interior de Santa Catarina que vem para Florianópolis estudar, porque em Florianópolis tem alguém que ensina. Hoje, se você com um equipamento desse, pode morar bem longe, pode morar num lugar inacessível e você provavelmente ficaria sem alfabetização Braille. Em determinadas situações pode acabar sem alfabetização Braille. E com equipamento desse você consegue atingir esses lugares mais distantes. Há milhares de anos, as pessoas que não enxergavam eram vistas com preconceito e superstição. Os cegos também eram vistos como místicos ou profetas, como Tiresias, o adivinho que aparecia em boa parte dos mitos gregos. Apenas no século XVIII surgiram as primeiras iniciativas de alfabetização das pessoas com deficiência visual. Em Paris, Valentin Ouy fundou a primeira escola para cegos. Para a alfabetização, Valentin usava letras em alto relevo entalhadas na madeira.
O sistema Braille foi inventado alguns anos depois, na França, por Louis Braille. Era um tipo diferente de alfabeto e sistema de numeração, em que 6 pontos produziam 64 combinações possíveis. O sistema Braille gerou um grande avanço na educação dos cegos, fazendo com que muitas escolas fossem abertas pelo mundo. Atualmente, existem novas tecnologias para as pessoas com deficiência visual acessarem conteúdos digitais utilizando computadores. São softwares e aplicativos que facilitam a inclusão no mundo moderno e que convivem ainda hoje com o uso do sistema Braille. A alfabetização em Braille é fundamental para a inserção da pessoa com deficiência visual na sociedade e no mercado de trabalho. Por isso, é uma das principais atividades desenvolvidas pela ASIC, a Associação Catarinense para a Integração do Cego. Cláudia, quais são os principais desafios hoje para o processo de alfabetização em Braille? Hoje, para a criança cega, ela aprender o Braille, na verdade, ela precisa ter alguns conceitos para poder enxergar essa letra, né? Nas escolas, muitas vezes elas não estão preparadas, elas não têm jogos, muitas vezes os professores não estão preparados, eles não conhecem o Braille. Quais foram as últimas inovações nessa área? Os celulares, então, de maneira geral, né? O Android vem com a fala, ele dá detalhes, ele fala, eles lê livro através às vezes de iPhone. Como que as inovações podem melhorar o futuro das pessoas com deficiência visual? Redes sociais, por exemplo, né? Eles têm bastante dificuldade com a questão de imagem, porque eles não percebem a imagem, então a gente tem que fazer audiodescrição dessas imagens em cada foto, né? Mas eles ainda podem ajudar muito mais, acredito, né? Eu sou formada em Pedagogia Séries Iniciais, com habilitação em Educação Especial e pós em Psicopedagogia. Trabalho com crianças cegas de 3 a 14 anos, na disciplina de Elaboração Conceitual e Letramento. Então, conceituar, saber para que serve, nomear, utilizar, fazer uso dos brinquedos, né? Para iniciar o contato com o Braille de forma lúdica até o processo de alfabetização. Vamos trabalhar aqui a estimulação tátil. Essa é de lixa, eu vou trabalhar com a criança o conceito de áspero e o conceito de liso, tá? Sim. Então a célula Braille, ó, é composta por 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Através de 6 pontos, são combinações para fazer as letras. Por exemplo, a letra A é só esse pontinho 1. Certo. A letra B, o ponto 1 e ponto 2. Letra C, 1 e 4. E assim sucessivamente, fazendo combinações de pontos. Já aqui na máquina Braille, nós temos os mesmos pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do meio para as extremidades. Do meio para as extremidades. Eu vou fazer a letra P, tudo junto. Ó, P que cabe na ponta do dedo. Que é bem mais difícil para mim entender, que não tenho tanta sensibilidade. E o P que cabe aqui, ó, na palma da mão. Sim. Né, ó, a criança olha com a mão toda. Eu vou escrever aqui uma frase. Pronto. Agora que eu já aprendi como é que você começa o trabalho de alfabetização, de letramento, como seria isso tudo com a máquina Fala Braille? Eu já vou digitar a letrinha, eu digitei P, o P já apareceu aqui e além disso ele vai falar P pra mim. Aqui você escreveu uma frase mesmo, aquela hora que você... Eu escrevi, hoje estou ensinando o Yuri. A ideia dos acionamentos, a ideia do controle dos motores, a ideia da interação do homem com a máquina, essas são coisas centrais, assim, o tempo todo a gente estava vendo e foi a partir daí que a gente consegue fazer um produto que seria de uma equipe de automação, fazer um produto eletrônico para um usuário final. A ideia desenvolvida no Senai de Florianópolis torna o mundo mais acessível para quem tem deficiência visual. Esta também foi a preocupação de outra inovação que nós vamos conhecer no próximo bloco. Roberto, como é que foram seus primeiros anos na escola? Era um aluno mais normal, assim, mais todo mundo passava na média. Eu era uma pessoa que não tinha aquela coisa super gênio, vamos dizer assim. Você não nasceu na época da automação, onde se falava o tempo todo em tecnologia. Quando é que a tecnologia entrou na tua vida? Você parou pra pensar, é isso que eu quero fazer? Eu com 11 anos, eu comecei a estudar música. Eu ganhei um violão de presente e eu comecei a estudar, eu gostava de violão, estudava e era um hobby. E aí eu fui pra faculdade de psicologia, estudando em São Paulo mesmo. E chegou no final do curso de psicologia e falei assim, eu vou mudar, quero morar em Florianópolis. Eu vim pra cá, pra Florianópolis, e eu começou assim, por que não começar alguma coisa com música?
E comecei a procurar profissionalmente, trabalhar em barzinho, tocar, fazer música ao vivo, não sei o que lá. E isso aí acabou dando certo. Assim como todo jogador de futebol, que joga muito futebol, fica com problema de joelho, eu, como músico que tocava muito, fazia muitas apresentações, comecei a ter problema de saúde e eu parei de tocar. Foi uma época ruim, assim, que eu vou fazer. Aí eu lembro que eu tinha emprestado uma televisão minha que eu não estava assistindo mais, a gente tinha emprestado para um colega meu e falou assim, devolve essa televisão que eu tô em casa agora sem trabalhar, e eu que vou ver televisão em casa. No que eu liguei, a primeira coisa que apareceu, curso do Senai. Foi a coisa mais estranha, assim. E aí era um curso de automação, eu falei assim, aquele negócio do robozinho, lá na faculdade de psicologia, de anos atrás, por que não? Onde é que tem automação na psicologia? Tem alguns joguinhos, tem alguns testes que usa programação, mas a parte que tinha eletrônica mesmo, algumas pesquisas com animais, algumas coisas assim. Tempos depois fui aprovado no processo seletivo. Daí pra frente mudou completamente. O cara que era psicólogo, o cara que era músico, abriu mais uma ramo da vida, agora era automação, era mexer com eletrônica, com elétrica. Os inovadores do Senai de Florianópolis ajudaram a tornar o mundo mais acessível a quem não enxerga, através de uma inovação para aprender a escrita braille. Aqui em Maceió, uma turma do SESI também criou algo pensando nesse assunto, mas ao invés das letras, usaram a rua. O nosso projeto ele é placas em braille. Ele é especificamente uma placa que vai ficar localizada nos pontos de ônibus. Ela vai conter informações em braille e também na escrita normal. Nela vai conter o itinerário dos ônibus que estão passando naquele determinado local, para as deficientes conseguirem andar na rua com maior facilidade, porque isso está na lei. Sem contar que a nossa placa ela é bem mais acessível e é bem mais barata também. O preço médio de uma placa normal, sem o braille, custa... De R$400 a R$600. Exato, e a nossa placa ela vai custar de 20 a 30. Porque a gente vai usar materiais recicláveis e que são bem resistentes. Muito bom o projeto de vocês. Quer dizer, vocês pensaram em quem tem deficiência visual, pensaram em colocar o itinerário para todas as pessoas, o material é muito mais barato e dura bastante tempo. Usa reciclagem. Sim. Que é, no caso, o PVC e a lata de óleo. O PVC, ele vem do resto das construções? Sim. A gente pegou ele em obras que tinham desperdiçado aqueles materiais, porque esses materiais eles são jogados no lixo e demora muito tempo para se decompor. Essa aqui é a placa feita com a lata de óleo e essa aqui é o PVC. Embaixo dos nomes vem o braille. Ah, sim, agora eu percebo. E em cima vem na escrita normal, para quem não conhece a região. Como foi que vocês chegaram ao PVC e à lata de óleo? Fomos procurar materiais que tinham bastante durabilidade, a gente começou a fazer testes, botando eles na rua para saber se era resistente ao sol, várias coisas assim. Aí a gente, com os testes, o PVC e a lata de óleo foi o que prevaleceu mais. Além do SESI, que outra instituição contribuiu para vocês desenvolverem o projeto? A Sirius Acoli, que eles ajudaram bastante, traduzindo a placa, o braille. Colocando o braille também. Os cegos mesmo, quando a gente começou a fazer o braille, eles olhavam lá, lia o braille direitinho para saber se estava escrito certo, se eles estavam gostando. A gente teve o apoio deles também. Com esse projeto, a gente aprendeu muito. Tinha hora que a gente sentava, a gente fazia tipo, poxa, eu não acredito que a gente nunca tinha conversado com uma pessoa deficiente visual ainda. Porque a gente conversando, eles faziam piadas lá com a gente começava a rir, eles brincando mesmo. Era muito engraçado. Eu até parei pra pensar, tipo, eu às vezes reclamo de tanta besteira, assim, e eles que não conseguem enxergar e que enfrentam tantos problemas, levam a vida de um jeito tão diferente do meu, né? A proposta pedagógica da nossa escola SESI é preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho, para ser uma mão de obra mais bem qualificada para a indústria e para a vida. Eu costumo dizer que a sala de aula não pode ter 4 paredes. Você já imaginou? A gente forma hoje sem saber quando é que esse menino vai atuar. Então, o nosso foco maior é que ele esteja muito bem preparado para a vida, mas para o mercado de trabalho e principalmente também para a indústria. E além das matérias tradicionais, de que outras formas essa escola SESI trabalha a formação do aluno de maneira mais geral para o mercado de trabalho? Então, nós temos uma disciplina específica que é para o mundo do trabalho. A disciplina é voltada para esse foco. Com isso, a gente trabalha o empreendedorismo, a gente trabalha a inovação, sem contar com a robótica educacional. E, por exemplo, o projeto que a gente está vendo aqui hoje, que é placa em braille, é sobre acessibilidade. É um tema proposto pela escola? Como é que chega nesse assunto? Não é um tema proposto. A gente deixa eles muito à vontade.
Porque dentro desse contexto a gente quer uma projeção de iniciação científica já partindo do ensino fundamental 2 e do ensino médio. Sim. A gente sabe que isso é um problema sério quando a gente encontra isso já dentro da universidade. Então a gente quer preparar o nosso aluno para que ele já chegue na universidade com essa característica mais apropriado, né, com mais propriedade. Quais são as habilidades e competências que eles adquirem que permite que eles se destaquem no mundo do trabalho? A gente sabe que as melhores ideias, a inovação acontece e surge de uma maneira muito natural, quando eles vivenciam os problemas e dali eles trabalham em conjunto, em parceria com os professores, em parceria com as pessoas daquela determinada indústria, e ali a gente consegue extrair uma essência que possa dar solução àquela determinada problemática. As placas em braille, criadas pelos alunos do SESI de Maceió, vão dar a muita gente a segurança de não se perder pelas ruas da cidade. Já a inovação do Senai de Florianópolis é perfeita para aumentar o acesso a outra viagem, a da literatura. Vamos descobrir como essa história termina no próximo bloco. Acompanhamos duas inovações importantes para a acessibilidade das pessoas com deficiência visual. Essa aqui é a placa feita com a lata de óleo. Os alunos do SESI de Maceió criaram placas em braille que facilitam a locomoção pela cidade. E no Senai de Florianópolis foi criada uma máquina que ajuda na alfabetização em braille. Como será que ela vai funcionar? Bem-vindo ao Fala Braille. Roberto, como foi na hora de passar o projeto da teoria para a prática? Hoje, com as ferramentas de virtualização que a gente tem, simplesmente parece que a gente tirou da tela do computador e colocou para fora. Assim. É muito legal, é uma coisa fantástica. Para desenvolver esse projeto, vocês utilizaram a impressora 3D. O que vocês imprimiram com ela? A gente imprimiu basicamente o case, né, a capa dele toda e alguns botões também, alguns botõezinhos brancos, a gente imprimiu todo na 3D. Quais foram as etapas para poder desenvolver esse projeto? Teve a concepção, a gente juntou o pessoal assim, ó, vamos melhorar essa ideia inicial que só com as lâmpadas. O que a gente pode pôr? Podemos colocar botãozinho que sobe, botãozinho pequeno, botãozinho grande. E a gente começava a fazer esses brainstorms. Quando a gente viu que virou funcional, que já resolvia algum problema, a gente partiu para a etapa final e submeteu o projeto. E quais foram os momentos mais estimulantes para você nesse projeto? Para mim era muito legal você ver pessoas falando de coisas que você nunca tinha ouvido falar, dando um ponto de vista sobre a vida que você nunca tinha visto. A gente sempre imaginou que ia ser uma coisa difícil, ia ter que ficar explicando, e quando a gente percebe que a coisa acontece bem mais rápido do que a gente esperava, é maravilhoso. Como você acha que o seu curso de pós-graduação estimula a ser criativo, a ser inovador? É uma coisa bem legal que a gente percebe hoje na parte de eletrônica, na parte de automação, que o mundo está se transformando. Simplesmente muitas coisas que eram manuais agora estão ficando todas automáticas. E a gente no curso o tempo todo vê exemplos de situações de coisas que a gente fazia que estão sendo automatizadas, e a gente passa o tempo todo pensando o que eu posso automatizar, onde que eu posso intervir, onde eu consigo usar o que eu estou aprendendo. Como foi que a infraestrutura dos laboratórios do Senai contribuiu para o desenvolvimento desse projeto? Aqui no Senai a gente teve um bom apoio deles, porque, por exemplo, a parte mecânica dele, a caixinha, né, o plástico dele, a gente fez com uma impressora 3D. É um processo bastante demorado, e uma impressora 3D tem um custo bastante alto. Então a gente conseguiu prototipar aqui, fazer a parte mecânica dele, a capa, a caixinha, toda aqui dentro. Isso foi excelente, porque a gente ia ter um trabalhão para conseguir isso fora. Para criar um dispositivo Fala Braille, os inovadores utilizaram uma impressora 3D, uma placa de áudio, alto-falantes e um microcontrolador com alguns drivers de potência para fazer funcionar o motor. Um motor elétrico, luzes de LED, botões de acionamento e 6 pinos. A estrutura base é construída por meio de uma impressora 3D. Na parte interna, são instalados o motor elétrico, o microcontrolador, a placa de áudio, o alto-falante e as luzes de LED. Na parte externa, são instalados os pinos e os botões. Para operar a máquina, o usuário aperta um dos botões de acionamento que representam as letras, e um pino com superfície em braille se eleva na máquina. As diferentes combinações de pinos brancos em relevo configuram uma letra, número ou símbolo do alfabeto, e uma voz soa do alto-falante para indicar que letra é aquela. Roberto, quem está com a gente aqui é a Daiane e a Ana Paula. Elas são da Secretaria Municipal de Educação aqui de Floripa, e elas são clientes em potencial para o teu produto, e o negócio é com você agora. Apresenta para elas, convence que o negócio é bom. Esse aqui é um equipamento eletrônico
E ele é baseado em 2 princípios que já existem na escrita Braille, que são essa célula formada por 6 pontos. E esses 6 pontos, conforme estão levantados os pontos, vão formando as letras, né? Letra B. Aqui, como estão os pinos 1 e 2 levantados, eu aperto uma vez aqui. Letra B. Entendi. Depois que eu escrever a letra, eu aperto o botão em seguro e ele pode estar pronto para escrever uma nova letra. Então, Daiane, eu queria primeiro que você desse uma manuseada aqui no nosso produto, ao Fala Braille, e você mais ou menos que comenta em voz alta o que você está percebendo, o que você está sentindo, o que você está percebendo. A parte superior aqui lembra muito uma célula Braille, que é utilizada geralmente no processo inicial de aprendizagem do Braille. O teclado lembra muito uma máquina de datilografia Braille. Isso, o tamanho, o que você achou? Ela é bem leve, né? Um tamanho tranquilo para transporte. Por favor, escreva a letra A para mim. E agora aperta do meio. Letra A. Então é muito rápido, o aprendizado é muito rápido. A pessoa ela toma contato, ela já se familiarizou, ela já está escrevendo, daqui para frente ela vai sozinha. Quanto custa uma máquina dessa? Hoje eles chegam em torno de 800 a 900 reais e comparado, por exemplo, com uma máquina de escrever ou comparado com alguns outros equipamentos, às vezes chegam a custar 10, 15 mil dólares, dependendo do tipo de equipamento. Além de otimizar o processo, ele ainda é mais barato. Ele é mais barato. Ana Paula, o que você acha desse equipamento do Fala Braille? Com todas essas características que vem apresentando, que ele apresentou, né, um material leve, eu tenho vontade de pegar também essa preocupação que ele teve de ter um áudio, e isso motiva a criança a estar participando. Eu acho que realmente é mais um recurso que pode estar colaborando no processo de alfabetização. Bom, eu conheci agora, gostei muito do projeto, gostei muito do Fala Braille. E, Daiane, qual a sua conclusão final sobre esse projeto? É um produto bastante interessante, né? Principalmente para a questão de letramento e alfabetização, porque a criança vai se familiarizando com os pontos Braille, com a questão do retorno de voz, do tato. É bastante interessante e vai, com certeza, estimular as outras crianças também que enxergam, porque só o fato de ele falar já chama atenção, de levantar pontos. Então, eu acho que contribui mesmo para esse processo inclusivo, para todo mundo participar, né? E sem contar a questão da leveza, da praticidade de carregar para a criança cega. Bastante interessante. Aprovado. Muito obrigado, Daiane. Imagina. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, Roberto. Sucesso pro projeto. Vamos continuar com ele. Que ótimo. Então, o Fala Braille agora é uma ferramenta que está entrando no mundo moderno. Ele já é eletrônico, ele já tem aquela agilidade que o mundo moderno tem. A gente está procurando alguma pessoa que a gente pegue do ponto que a gente parou, ela consiga fazer um incremento e consiga disparar isso como um projeto social maior, educacional maior. E qual foi a sensação quando vocês testaram o Fala Braille pela primeira vez? A pessoa que realmente testou era um garotinho e ele estava meio tímido, meio sem saber o que fazer, assim, não sabia direito o que estava acontecendo. Mas a hora que ele percebeu que aquele brinquedo era a máquina que ele já tinha começado a aprender a brincar com a máquina, na hora que ele fez aquele link, aquele brinquedo que eu estou mexendo agora, aquela máquina que eu estava mexendo, ele simplesmente começou a brincar automaticamente e aí a gente percebeu, cara, as coisas estão fazendo sentido para as pessoas, a coisa vai para frente. E para a vida, sim, eu continuo estudando aprendizagem nas coisas de psicologia e a forma como ela se realiza na automação é uma parte de inteligência artificial. Então são esse tipo de projeto que eu continuo tocando, mais ou menos nesse caminho que eu continuo seguindo. Em Florianópolis e em Maceió, acompanhamos histórias de inovadores e ideias capazes de abrir um mundo de possibilidades para quem tem deficiência visual. Inovações que vão ajudar muita gente a andar com mais autonomia pelas ruas e a viajar no mundo da leitura. Você pode acompanhar outras histórias de inovações que também transformam direitos em realidades aqui no Futura Profissão.
Uma parceria SESI e SENAI, iniciativas da CNI, Confederação Nacional da Indústria.